Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Quando eles voltavam junto com Davi, depois de este ter matado o filisteu, as mulheres vinham de todas as cidades de Israel para cantar e dançar na presença do rei Saul, com tamborins e alegria e ao som dos cítaros. As mulheres se divertiam e cantavam, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então Saul se indignou e ficou muito irritado e disse: A Davi deram 10.000, mas a mim só 1.000. Que mais lhe falta senão a realeza? Desse dia em diante, Saul sentiu inveja de Davi. No dia seguinte, um mau espírito da parte de Deus assaltou Saul, que começou a delirar no meio da casa. Davi tangia a lira como nos outros dias, e Saul estava com a lança na mão. Saul atirou a lança e disse: Cravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque Yahvé estava com ele, mas tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o estabeleceu na chefia de 1000. Ele saía e voltava à frente do povo. Em todas as suas expedições, Davi se saía muito bem e Yahvé estava com ele. Vendo que ele era sempre bem-sucedido, Saul o temia. Mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava à sua frente. Quando você não tem Deus no coração, o inimigo se apodera de você de uma certa forma. No caso de Saul, Deus já falou: não quero mais nada com Saul. Eu não tenho mais nada com Saul. Naquele tempo, Saul, Davi, não existia o que nós temos hoje, que é a graça de Jesus Cristo. Portanto, com Deus era ou com Deus não era. Não tinha outra escapatória. E nesse caso, Saul não era com Deus e Deus também não era com Saul. E aí então, faltou o quê? Uma brechinha para que Saul pegasse raiva de Davi. E qual foi? O canto das mulheres. Saul matou 1000, porém Davi matou 10.000. Agora, o que lhe falta mais senão a realeza? Sobe a inveja, entra a ira. Saul disse a Davi: Apresento-te minha filha mais velha, Merobe, que te quero dar por mulher. Apenas serve-me como um guerreiro e trava as guerras de Yahvé. Saul raciocinava: Não morra ele por minha mão, mas pela dos filisteus. Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e qual é a minha linhagem, a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Mas, chegada a ocasião de dar a Davi a filha Merobe, ela foi dada a Adriel de Meola. Ora, Micol, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu bem a Saul quando lhe disseram. E disse consigo Saul: Eu a darei a ele, para que lhe seja uma armadilha, e a mão dos filisteus estará sobre ele. Saul disse 2 vezes a Davi: Hoje te tornarás meu genro. Então Saul deu esta ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi e dizei-lhe: Tu agradas ao rei, e todos os seus servos te estimam. Torna-te, portanto, genro do rei. Os servos de Saul repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi, mas Davi replicou: Parece-vos pouca coisa ser genro do rei? Eu não sou senão um homem pobre e de condição humilde. Os servos de Saul levaram isso ao seu conhecimento e disseram: Estas foram as palavras que Davi disse. Respondeu Saul: Direis isto a Davi: O rei não pretende nenhum dom nupcial, mas apenas 100 prepúcios dos filisteus para tirar vingança dos inimigos do rei. Saul planejava fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. Os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, e o negócio pareceu bom aos seus olhos para se tornar genro do rei. O tempo não era ainda chegado, e Davi se pôs em campanha e saiu com os seus homens. Matou 200 homens dos filisteus, tirou-lhes os prepúcios e os trouxe a Saul,
para se tornar seu genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Micol. Saul teve de reconhecer que Yahvé estava com Davi e que Micol, a filha de Saul, o amava. Então Saul teve mais medo ainda de Davi e todos os dias alimentava a hostilidade que tinha contra ele. Os oficiais dos filisteus saíam em guerra, mas sucedia que, cada vez que saíam, Davi alcançava maior sucesso do que os oficiais de Saul, e o seu nome tornou-se famoso. Davi pergunta para Saul: Quem sou eu e qual é a minha linhagem? Se vamos pegar Jessé, Jessé israelita, mas temos o outro lado, Ruth moabita. Mas quem deu origem a esse povo, senão a filha mais velha de Ló com o pai? Então, tanto de um lado quanto do outro, Davi é o que? Israelita. É que vamos pegar de Ruth para cá. Ah, Moabe não faz parte de Israel, mas vamos lá na origem. Quem é? Ló com a filha mais velha. Mas é culpa de Ló? Não vamos entrar nesse caso que nós já vimos lá em Gênesis. Mas hoje, eu estou aqui, mas há uma outra pessoa em outro país que é meu irmão. Mas como que eu sei disso? Porque vamos pegar a origem. Lá, Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher. Todos nós descendemos deles. E aqui então, Saul prepara uma armadilha para Davi. Olha, eu quero 100 prepúcios de filisteus. Chegue isso aos ouvidos de Davi, porque ele sabia. Por que Eliabe falou? Você é arrogante, você é insolente. Porque Davi era disposto às coisas. Saul percebeu isso. Então dê essa sugestão, né? Para que Davi vá à guerra, para que Davi faça isso, porque eu sei que Davi é atirado, ele vai fazer isso. Eu tenho certeza que Davi cairá na minha armadilha. Davi foi, só que Saul se esqueceu que Deus estava o tempo todo com Davi. Capítulo 19. Saul comunicou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, amava muito Davi e advertiu Davi, dizendo: Meu pai busca a tua morte. Fica de sobreaviso amanhã de manhã. Procura o teu refúgio e esconde-te. Eu sairei e permanecerei ao lado de meu pai no campo em que estiveres. E então falarei com meu pai a teu respeito. Saberei o que houver e te informarei. Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e disse: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo que tem feito tem sido de grande vantagem para ti. Ele arriscou a sua vida, matou o filisteu, e Yahvé deu a todo Israel uma grande vitória. Tu ouviste e te regozijaste. Por que haverias de pecar derramando o sangue de um inocente, fazendo Davi perecer sem motivo? Saul cedeu às palavras de Jonatas e fez este juramento: pela vida de Yahvé ele não morrerá. Então Jonatas chamou Davi e lhe disse essas coisas. Depois o conduziu a Saul, e Davi voltou ao seu serviço como antes. Como a guerra havia recomeçado, Davi partiu para combater os filisteus. Levou-os a uma grande derrota e fugiram diante dele. Ora, um mau espírito da parte de Yahvé se apossou de Saul. Quando ele estava sentado em sua casa com a lança na mão, Davi dedilhava a cítara. Saul tentou traspassar Davi contra a parede, mas Davi se desviou e a lança se encravou na parede. Então Davi fugiu e escapou naquela noite. Naquela mesma noite, Saul despachou emissários para vigiar a casa de Davi, para que o matassem pela manhã. Mas Micol, mulher de Davi, lhe deu este conselho: Se não escapares esta noite, amanhã serás um homem morto. Micol fez Davi descer pela janela e ele saiu, correu e escapou naquela noite. Micol apanhou o terafim, deitou-o na cama, pôs-lhe na cabeça uma pele de cabra e estendeu sobre ele um manto.
Aos mensageiros que Saul mandara para trazer Davi, ela disse: Está doente. Mas Saul mandou outra vez os mensageiros para que vissem Davi, e disse-lhes: Trazei-mo na sua cama, para que eu o mate. Os mensageiros entraram e deram com o terafim na cama, e a pele de cabra na cabeceira. Saul disse a Micol: Por que me traíste e deixaste fugir e escapar o meu inimigo? Micol respondeu a Saul: Foi ele quem me disse: Deixa-me partir ou te mato. O medo de Saul era tanto que até a própria filha mentiu para ele. Não, Davi falou: ou você faz isso ou eu te mato. Ué, como é que você vai me matar se você estará longe? Ué, você me mata e eu faço a cama? É um caso de se pensar, né? Por isso, Deus mostra aqui, quando uma pessoa está terrivelmente longe dele, todos têm medo. Só fica perto dele aqueles que são iguais ou têm os mesmos pensamentos e por aí vai. Não estão de acordo com Deus, não estão na presença de Deus, não estão fazendo a vontade de Deus. Davi tinha, pois, fugido e escapou. Foi ter com Samuel em Ramá e lhe relatou tudo o que Saul lhe tinha feito. Ele e Samuel foram morar nas celas e foram dizê-lo a Saul: Davi está nas celas em Ramá. Saul enviou mensageiros para prender Davi, e eles viram a comunidade dos profetas que estavam profetizando, e Samuel a presidi-los. E logo o Espírito de Deus veio também sobre os mensageiros de Saul, que também entraram em transe. Informado do que ocorria, Saul mandou outros mensageiros, os quais entraram também em transe. Saul enviou o terceiro grupo de mensageiros, e também eles caíram em transe. Então ele próprio partiu para Ramá e chegou à grande cisterna que está em Soco. Indagou onde estavam Samuel e Davi, e lhe responderam: Estão nas celas em Ramá. Dali partiu Saul para as celas de Ramá, mas o Espírito de Deus também se apossou dele, e ele caminhou em transe até chegar às celas em Ramá. Também ele se despojou das suas vestes, também ele entrou em transe diante de Samuel, e depois caiu no chão, nu, e ficou assim todo aquele dia e toda a noite. Daí o provérbio: está também Saul entre os profetas? Não se esqueçam que Deus determinou ao sumo sacerdote: vista um calção, para que, quando você subir ao altar, ninguém veja suas partes íntimas. E aí então, todo Israel, todo mundo começou a usar o quê? Um calção, que nós usamos calção, mas ninguém sabe o porquê, né? Já vem desde a ordem de Deus a Arão. Olha, faça um calção para você pôr sob suas vestes, para que ninguém veja a tua vergonha. Então Saul estava nu, não totalmente nu. Ah, Pedro também estava nu, não totalmente, porque ele estava pescando, mas ele estava perto da cidade, num lugar não muito próximo, não muito longe. As mulheres que viam Pedro pescando não iam vê-lo nu. Pedro nunca faria isso. Portanto, não leve certas palavras ao pé da letra. Não vai dar certo.